sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje nós vamos trazer um fato que ainda está na nossa emoção. Um fato ocorrido no dia 16 de janeiro desse ano de 2022. Por quê? Vou explicar direitinho. A casa de Leon Denis, já que surgiu no lar da Dona Maria da Glória, mãe da nossa Aparecida Monteiro, então há uma orientação espiritual, né, para que se faça culto de evangelho nos lares. É claro que antes a casa pequena era bem mais fácil, é a casa dos colaboradores, éramos poucos trabalhadores. Mas à medida que a casa cresceu, foi esse trabalho sendo restrito à casa dos médiuns. Como é assim? Como as coisas acontecem. Terceiro domingo do mês, aquele médium que desejar irá à sua casa, um grupo, e foi feita uma equipe, que é a equipe do grupo do culto do Evangelho no Lar. Uma equipe já pré-estabelecida. Mas mesmo assim, o médium se convida os seus familiares, convida outros médiuns amigos, pessoas amigas, para participar daquele momento. Afinal de contas, a casa é dele, né? E ele recebe, então, a casa de Leon Denis, aquele grupo, é escolhido um tema do Evangelho, e eu lembro que tradicionalmente era assim, o Evangelho ia passando de mão em mão, e cada um fazia um ligeiro comentário. E após o culto, havia a confraternização, ficavam uns pouquinhos companheiros, mas sempre o altivo colocava assim, né, para nós, é um pouquinho, quer dizer, esse pouquinho não é para se estender a horas, não. E nós temos uma informação dada pelo Dr. Hermo, que naquele momento em que era realizado o culto do Evangelho no Lar, os espíritos montavam na casa como se fossem umas tendas de socorro. E eram atendidos pessoas, espíritos, né, daquela redondeza. Então, olha o benefício. E assim, durante muitos anos, a casa tem 60 anos, o culto foi se realizando. Aí veio a pandemia. O que se faz? Para-se a realização do culto do Evangelho no Lar? Não. Graças a essas abençoadas plataformas, o culto continuou. E aí, cada vez, um companheiro, um irmão ou uma irmã, oferece, né, o seu lar, vamos dizer assim, virtual, para que o trabalho seja feito, e com toda certeza, meus queridos, o trabalho continua sendo realizado. E a gente vai participando sempre que possível. E nesse mês, começando agora o ano de 2022, nós tivemos o culto do Evangelho no Lar de uma irmã muito querida, trabalhadora, trabalhamos juntas no Encontro Livre dos Espíritos, na reunião mediúnica, que é a nossa querida Rosângela Lima. E foram momentos assim de emoção, e como estava assim, bem fresquinho, né, o programa agora, eu pedi que é para a gente conversar um pouco sobre como é que foi o culto na sua casa. Então, querida Rosângela, a palavra é sua. Explica para nós o que levou a você a desejar que o culto do Evangelho no Lar fosse em seu lar, mesmo de forma virtual. Amigos, irmãos, muito bom dia. O meu nome é Rosângela Lima, eu sou médium do Centro Espírita Leon Denis, e a convite da nossa querida amiga Deusa Nogueira, eu vou compartilhar com vocês uma vivência do nosso último domingo, dia 16, em que aconteceu aqui em minha casa
o culto do Evangelho no Lar do Centro Espírita Leon Denis. Foi uma experiência muito gratificante. Eu nem tenho palavras, meus irmãos, para expressar a alegria que foi viver este momento. Eu conheci o CELD, conheci a doutrina espírita há 28 anos atrás, e desde que eu ouvi falar no primeiro estudo sobre o culto do Evangelho no Lar, eu comecei a fazer em minha residência, em minha casa, sempre às segundas-feiras, no mesmo horário. E isto sempre me trouxe muita sustentação. Eu sempre percebi isso, como eu me sentia sustentada, amparada, como eu percebi a minha casa como um porto seguro. A minha casa é aquele local onde eu me sinto amparada pela espiritualidade. É o meu porto seguro. Esta é a palavra correta, né? Então, no ano passado, já há 2 anos, né, na verdade, que o culto do Evangelho no Lar do Centro Espírita Leon Denis, que acontece sempre aos terceiros domingos do mês, cada mês acontece no lar de um colaborador que tenha agendado previamente. Por meados assim de julho ou agosto, eu recebi um link para participar de um culto. Eu nem me lembro direito na casa de quem aconteceu. E eu assisti, eu participei, e eu achei assim, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, que beleza, eu também quero. Por que não? Né? Aproveitar esse momento em que nós estamos, né, usufruindo desta parte virtual, através dos estudos, das palestras, dos encontros e do culto do Evangelho no Lar, do CELD, também acontecendo de forma virtual. Então eu entrei em contato com a nossa amiga que faz o agendamento, solicitei a ela, falei para ela, né, do meu desejo, se poderia ser. Ela, não, claro, é só a gente ver uma data disponível. E ficou acertado para janeiro. E aí, quando foi no início, no primeiro dia 1º de janeiro, eu já comecei a ficar assim, com o meu pensamento, já todo voltado para este momento do culto que seria realizado no dia 16 aqui em minha casa. Toda segunda-feira, quando eu ia realizar, né, iniciar o culto, eu já ficava imaginando, já ia comunicando a espiritualidade, o que ia acontecer, já ia convidando os espíritos para participarem, e fui entrando neste envolvimento, e isto foi me deixando assim cada dia mais alegre, cada dia mais feliz, porque a cada dia estava mais próximo o momento do culto. E mesmo sendo virtualmente, isto não importa, não faz diferença nenhuma, meus irmãos, se é presencial ou se é virtual, porque a presença da espiritualidade, ela se faz tão marcante para nós que a alegria é imensa. E assim eu fui me preparando, fui conversando, fui convidando os espíritos no culto do Evangelho no Lar, fui escolhendo a lição, já me preparando e esperando até a semana que iria acontecer o culto. E foi uma semana em que eu vivi assim, foi a melhor semana da minha vida, meus irmãos, porque tudo que eu fazia era com o pensamento voltado para o culto no lar que iria acontecer na minha casa. Então, eu me recusava a me aborrecer. Falei, não, eu não posso ter nenhum tipo de aborrecimento, principalmente por questões materiais, questões do nosso dia a dia. Eu não posso me desestruturar, me aborrecer, me chatear por essas pequenas questões, porque eu estou muito próximo
o momento em que eu vou receber a espiritualidade da casa de Leon Denis na minha casa, no meu lar. Então eu preciso estar bem, eu quero estar bem para poder aproveitar ao máximo este momento. E assim foi, até a segunda-feira da semana, que seria o culto, né, em que eu realizei o culto aqui na minha casa. Aí a gente vai continuar daqui a pouco a nossa conversa. Rosângela, a gente gostaria de saber assim, né? Como foi a escolha do tema? Por que você escolheu aquele tema, né? E também gostaríamos de saber uma coisa. Como é que foi o período que antecedeu o culto? Que você falou que houve toda uma conversa, você se prontificou, você se inscreveu, vamos dizer assim. E aí você soube que o culto seria na sua casa, né? Através da plataforma virtual. Como é que foi esse período que antecedeu a realização do culto em seu lar? Bem, a escolha do tema, do capítulo do Evangelho, dos itens que seriam estudados no dia, eu demorei um pouquinho para escolher, porque eu fiquei durante alguns dias folheando o Evangelho, relendo algumas questões, né? E eu não conseguia me decidir. Até que eu cheguei no capítulo 25. Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Aí no item 1, vem assim: pede e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra, e se abrirá àquele que bate a porta. Aí eu comecei a pensar sobre essa questão, comecei a lembrar de alguns momentos lá da minha adolescência, da minha vida adulta, da minha vida profissional, de tantas preocupações que eu tive com relação ao meu futuro, né? Eu tinha muita preocupação, como é que ia ser quando eu estivesse mais velhinha, que eu não poderia mais trabalhar, se eu ia aposentar, se não ia, se eu ia ter uma casa, se não ia, como é que seria a minha vida. Isso me afligia muito e fez com que eu fosse muito determinada na busca, né, das conquistas, do que eu queria conquistar e que eu julgava ser assim extremamente necessário para que eu fosse feliz, para que eu ficasse bem. Eu precisava ter aquelas conquistas materiais e isso me motivava, né, ao trabalho. Eu sempre trabalhei muito. Eu me lembro que na época eu pegava as revistas, os jornais, e eu recortava as coisas que eu queria comprar, o que eu queria ter, eu recortava e colava num quadro que eu tinha no meu quarto, depois passei a colar na geladeira, e antes de sair para o trabalho eu olhava ali aquelas coisas materiais que eu queria muito ter, conquistar. Então antes de eu sair para trabalhar, eu ia lá, olhava, eu falei, ai, é isto. Eu preciso trabalhar muito para conseguir. Mas nem sempre a minha expectativa correspondia à realidade. Em alguns casos sim, em outros não. E isto fez com que eu fosse ficando assim um pouco sentida, né? Eu ia guardando aquilo lá no fundo, puxa vida, por que eu não consegui? Essa pessoa tem, o outro também conseguiu, o outro conseguiu, só eu que não consegui, por que será? Então, eu comecei a me dedicar mais aos estudos, né? Houve uma possibilidade, por conta do trabalho, de me dedicar mais ao estudo, ao trabalho, na obra social, ao trabalho nos encontros, a estar mais ativa, né? Mais participativa nos cursos, na reunião pública. E o somatório de tudo isso
é que nós vamos entendendo qual é o principal objetivo da nossa encarnação. O que eu estou buscando e que está me afligindo por não conseguir. É essencial para esse meu atual momento, enquanto espírito encarnado, é essencial, eu não vivo sem isso. Eu passei a me questionar sobre isso. Eu percebi que eu estava em busca de coisas que não eram fundamentais, não eram essenciais, que eu não teria assim nenhuma garantia de que eu seria feliz após a aquisição daqueles bens. Ou teria ali um momento alegre, um momento de felicidade, mas que não havia garantia de que essa felicidade, essa alegria se prolongaria. E foi através dos estudos, foi através do trabalho mediúnico que eu comecei a perceber o que eu precisava trabalhar em mim, o que iria me trazer a paz, a serenidade, a tranquilidade que eu tanto buscava. Que isto não estava nas questões materiais, e sim nas questões do espírito, nas conquistas espirituais. E quanto a isso, eu tenho uma gratidão imensa a Deus, agradeço todos os dias a Deus pela oportunidade abençoada da mediunidade, por eu ter sido conduzida para uma casa séria, voltada para o estudo, voltada para o trabalho no bem. E ali eu encontrei amigos encarnados e desencarnados que muito me ajudaram, me motivaram a continuar, a não esmorecer. E aí eu comecei a perceber o muito que eu tinha recebido e ainda recebo até hoje. Eu comecei a perceber as conquistas do espírito. Eu continuo em busca de muitas conquistas ainda, tem muita coisa ainda que eu ainda preciso trabalhar em mim. Mas uma coisa de cada dia. A cada dia eu observo o quanto o ajuda-te e o céu te ajudará está dentro de mim. Como isto acontece no meu dia a dia, nas pequenas coisas, quando eu consigo estar em paz, quando eu consigo ler uma mensagem de um livro espírita, uma mensagem do Evangelho, uma mensagem, um estudo de Leon Denis, quando eu leio e consigo me harmonizar, consigo me tranquilizar. Por aí eu vejo o quanto eu fui auxiliada e o quanto eu ainda estou sendo auxiliada. E nesse período, que antecedeu o culto, eu passei a semana toda refletindo sobre isso e percebendo os amigos espirituais nos visitando, os espíritos familiares se chegando, se fazendo assim, bem perceptíveis, assim, a gente sentia assim, bem juntinho de nós, o abraço, os amigos que já retornaram à pátria espiritual, da gente se encontrar em sonho e conversar e abraçar. E ao retornar ao corpo físico de manhã, eu ainda trazer assim aquela sensação gostosa do abraço, do carinho. Gente, isso é muita coisa. E aconteceu tudo isso na semana que antecedeu o culto. Então eu fui ficando assim em estado de êxtase, Eu fui ficando muito alegre, muito feliz. Eu estava quase que andando por aí assim, saltitando de tanta alegria que eu estava. E aí foi chegando o dia, Até que chegou o domingo de manhã. Bem, amiga, aí chegou o dia do culto, o grande dia. Domingo, dia 16 de janeiro de 2022. O horário era às 16 horas, não é? No momento do culto, como é que você se sentiu? Dá para contar pra gente?
Bem, quando chegou o momento, né, que eu recebi o link para entrar no Zoom, porque é transmitido pelo Zoom e pelo YouTube. Eu entrei na sala do Zoom, já tinha alguns amigos lá da casa, todos assim, uns saudando aos outros, aquela alegria. Eu fiquei muito emocionada. E quando começou a leitura do Evangelho, a prece, eu me senti em nossa casa espírita. Eu me senti dentro do CELD. Eu me senti no salão do CELD, envolvida pela espiritualidade. E isso foi muito bom, meus amigos, muito bom, porque foi assim uma tranquilidade, uma serenidade, pacificação, harmonização. Eu fiquei muito tranquila, eu não conseguia enxergar a minha sala, os móveis, as coisas, eu não conseguia enxergar a minha casa, porque eu só me via dentro do salão do Centro Espírita Leon Denis. E foi uma sensação maravilhosa. Esse envolvimento, a gente se torna até repetitivo, né? De falar da percepção, da espiritualidade nos abraçando, nos envolvendo. É porque não tem outra coisa para se dizer. É isto, é exatamente isto, é simplesmente isto, é amorosamente isto. São esses espíritos tão amorosos que nos envolvem, que nos abraçam, que vibram por nós diariamente e que naquele momento do culto eles estavam bem próximos aqui em minha casa, e eu percebendo a casa espírita. Foi uma vivência mediúnica e que ficou registrado em mim e que eu vou guardar isto para sempre. Foi muito bom, eu sou muito grata à espiritualidade por eu ter tido a oportunidade, né, de viver tudo isso. Bem, Rosângela, e aí hoje já passou, né? O culto foi domingo. Mas eu gostaria de saber, e aí é muito bom, já que o nosso programa é conversando sobre a mediunidade, a gente trocar essas experiências mediúnicas. Como é que você sentiu o seu lar? Como é que você sentiu o seu ambiente após a realização do culto? Você reparou alguma diferença, algo que você possa compartilhar com a gente? E quando terminou o culto, eu fiquei ainda, acho que eu fiquei uns 20 a 30 minutos ainda sentada aqui na minha sala. Fiquei sentada assim, absorvendo aquelas vibrações amorosas. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. E a diferença, né, que a gente percebe é como é importante a realização do culto do Evangelho em nosso lar. Aqui onde eu moro, eu compartilho aqui um espaço, né, um terreno com outras casas de familiares, e no momento do culto eu também estava vibrando por todos, né, que pudesse compartilhar aquelas vibrações de carinho, de amor, de força, de coragem com todos que aqui estavam, né, à minha volta, em suas casas, que eles também pudessem ser beneficiados por essas vibrações. E hoje, segunda-feira, né, no dia seguinte, a gente ainda percebe isso. Ainda percebemos essas vibrações amorosas, e eu sou muito, muito, muito grata à espiritualidade. E também sou grata, viu, Deus, a você pelo convite, por eu poder compartilhar com outras pessoas desta experiência que eu vivi. Um beijo no coração de todos vocês.
Olha, amiga querida, nós somos muito gratos a você por essa divisão de experiências, né? E nós gostaríamos muito que essa sua experiência servisse de estímulo, de ajuda a muitos companheiros acerca da valorização do culto do Evangelho no lar. Deus te abençoe, amiga querida. Aos ouvintes, fiquem com Deus e muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.